Vamos lá, então. 20 horas e 8 minutos. Vamos começar. Vamos privilegiar sempre quem está aí. Obrigado pela, pela participação de vocês. Eu vou pedir para que vocês possam mutar o áudio de vocês aí, para não ter nenhum tipo de interferência aí. E vai ter o tempo de vocês poderem também conversar e a gente trocar algumas ideias aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu olhar as carinhas de vocês aqui. Todo mundo consegue enxergar bem? Tá claro aí na tela? Se puder dar um joinha aí. Então tá, então o que eu me propus a conversar hoje, poder fazer essa apresentação para vocês, empresários que estão aqui comigo nessa noite, é poder falar sobre esse assunto que eu vejo que é muito importante, que é como supera essas travas de crescimento de uma empresa. Para isso, é óbvio que eu vou começar agradecendo por vocês dedicarem esse tempo, por vocês estarem aqui comigo presente nessa noite de terça-feira. A gente sabe que todo mundo pode estar fazendo qualquer coisa e não olhando para o seu negócio, olhando para a sua empresa e vocês dedicaram esse tempo. Então, muito obrigado. Vou fazer de tudo para que esse tempo vale a pena para vocês. E eu começo com essa pergunta aqui para vocês, já, ou essa afirmação aqui, que é o que eu acabo encontrando mais hoje nas empresas. Quando eu vou fazer prospecção, quando vou visitar empresas, eu converso com empresários, eu encontro essa situação aqui. Empresários desmotivados, empresários frustrados, empresários sem expectativas, cansados, quebrados fisicamente e às vezes financeiramente também, e empresários derrotados. E por que que tantos negócios eles estão travados e por que o empresário se percebe dessa forma ou ele está sentindo isso? Porque tiveram muitas mudanças em curto espaço de tempo. Quando a gente tem uma idade que todo mundo aqui tem acima de 40 anos já, posso falar isso, né? Espero que eu não tenha errado na idade de ninguém aí, mas mudou muito o mercado, mudou muito o cliente, mudou muito o colaborador, que foi a maior transformação que eu percebo nesse tempo do resto que já vinha mudando, mas muitas gestões, muita gestão, muito empresário, ele ficou no passado, ele, quem sabe, ele quer estar desenvolvido, ele quer poder não estar travado dessa forma, mas não é fácil e eu sei que não é fácil, e é isso que eu vou trazer hoje para vocês. O ano de 2026, ele, diferente já de outros anos, ele tem mais complexidades ainda. Ele tem reforma tributária que vai impactar no caixa, não esse ano ainda, mas no ano que vem. Ele traz a situação da NR01, que vai ter impacto nas relações de trabalho a partir de março, agora já. A gente tem Copa do Mundo em junho, durante 2 meses, que vai impactar no faturamento e folga de colaboradores também. E a gente tem eleições que vão fazer tem mudança no mercado e tem aumento nos custos dos produtos normalmente porque o mercado fica mais ansioso. E, além de tudo isso, se não bastasse, não é só de 2026, mas está cada vez pior ou cada vez mostrando isso mais claro, esse apagão no mão de obra e a dificuldade de encontrar, reter e a produtividade dos colaboradores ainda que as empresas têm está caindo. Para que eu não fale bobagem aqui, a Infomani aqui, em 2026, diz que o desafio silencioso para as empresas no Brasil, entre feriados, eleição, Copa do Mundo e juros elevados, o verdadeiro desafio não será produzir mais, mas ingerir melhor. Então, eu fiz um grifado aqui meu, tá?
que diz, para o empresário, especialmente o pequeno e médio, esse conjunto de fatores não representa mais um contexto macroeconômico. Ele impacta diretamente a produtividade, o fluxo de caixa, o consumo e principalmente a tomada de decisão. Então, volto a falar por que a minha escolha de trabalhar essas 10 travas e a gente eliminar isso para que a gente tenha um ano que todo empresário merece. Então, essa aula aqui é para quem? É para empresário, para empresária, para quem está em busca de melhoria, quer se tornar um empresário que entende e pratica a gestão 360, que para mim é isso, o empresário ele tem que entender de tudo e fazer essa gestão completa. Ele não quer depender da sorte ou do passado, né? O que trouxe a gente até aqui não garante a nossa continuação, e ele quer uma empresa organizada. E essa aula não é para você se você for só um curioso, né? Se você quer atalho mágico aqui, não tem atalho mágico. Você sabe que empresário não tem atalho mágico. E também não é para quem não tem dedicação e disciplina para aprender novas visões. Quem não me conhece, falar bem rapidinho de mim aqui. Meu nome é Alexandre Flieger, eu transformei em 8 anos dezenas de empresas com minha consultoria e mentoria empresarial. Moro em Florianópolis, sou do Rio Grande do Sul. Há 9 anos a gente está aqui, e há 8 anos eu faço aqui. Eu amo morar nesse lugar, eu amo trabalhar fazendo o que eu faço, porque eu fui dono de negócio já, eu sei as dores que vocês têm no dia a dia. Trabalhei como gerente de vendas também a nível nacional, então sempre fui braço direito de empresário, e por isso meu trabalho de consultoria eu, eu gosto tanto porque eu trabalho junto com vocês, junto com o empresário, e é gratificante ver as transformações que tem. Sou graduado em administração e tenho MBA em gestão comercial, gestão empresarial e gestão estratégica de pessoas, e mais tenho formação de coach e de consultoria empresarial também. E no que eu acredito, né? Eu acredito que a gente precisa cada vez mais estar focado no nosso negócio, a gente precisa cada vez mais se reinventar, a gente precisa estar cuidando do mercado e a gente precisa mais do que tudo colocar em prática o que a gente está aprendendo, o que a gente está percebendo no mercado. E a gente não pode ser derrotado, a gente não pode ser conformado, a gente não pode aceitar as coisas. E para isso que eu estou aqui hoje, para isso que vocês, como empresários, estão aqui também para poder se conhecer e se ajudar, para que a gente possa fazer um país melhor, para que a gente tenha empresa melhor, para que seja um negócio melhor para tua família, que seja melhor para teus colaboradores, que seja melhor para teus clientes e para os fornecedores, porque a gente tem uma responsabilidade gigante. Então, feliz demais de estar junto com vocês aqui nessa noite. E vou largar o meu bônus aqui já, um bônus exclusivo para quem ficar até o final. Quero que todo mundo fique até o final comigo aqui, porque tem muita coisa para entregar. Então, uma sessão estratégica gratuita de como superar essas 10 travas que a gente vai perceber hoje. Então, fique até o final para poder preencher um diagnóstico e marcar uma sessão comigo, então. Vocês vão conhecer cada vez mais a minha forma aqui, né? O Cristiano me conhece mais, a Regiane me conhece mais, a Júlia a gente conhece um pouco, né? Assim, não me conhece tanto, mas vocês vão ver que sou bem objetivo aqui e eu vou ir direto para as 10 travas aqui. E eu gostaria que, se vocês tivessem alguma coisa para anotar aí, ou vocês fiquem tranquilo que depois eu vou colocar as 10 travas juntos aí. Mas a primeira trava, a trava número um, são empresas perdendo espaço para a concorrência. Os concorrentes eles estão cada vez mais organizados, eles estão cada vez mais rápidos, estão cada vez mais estratégicos e quem não se organiza vai ficar para trás. A segunda trava é não vender o suficiente. Às vezes elas são instáveis, falta de previsibilidade e fica dependendo de bons meses, né? E se não tem processo aqui, a venda acaba virando uma sorte. A trava 3 é um baixo volume de negócios feitos com o mesmo cliente. Então, isso gera um baixo ticket médio, uma baixa recorrência de venda com o mesmo cliente e um baixo relacionamento com ele. Então, se tu não tem um acompanhamento, você acaba perdendo essas oportunidades do mercado.
A trava 4, eu já falo direto alguma coisa para o dono, falo direto para vocês. São donos que não se desenvolveram. Eles não aprenderam sobre liderança, eles não aprenderam sobre comunicação, ele não investiu na sua capacitação. Por quê? Porque muitos trabalham muito no operacional. Então, como que eu saio disso para conseguir fazer essa gestão 360? Então, não é só você ser dono, mas é ser um empresário que faz uma gestão completa para você conseguir os resultados. A trava 5 é um empresário fazer mais do mesmo e ele espera ter um resultado diferente. Então, eu falei que o mercado mudou. Então, as estratégias antigas, as decisões que eu venho tomando no automático, sem eu pensar, refletir, testar para ver melhor, sem fazer essa inovação, não vai gerar crescimento para a empresa. A trava 6 é um posicionamento fraco no mercado. Não está claro qual que é o meu nicho, qual que é o meu segmento, qual que é o cliente que eu trabalho. Então, a empresa, o que acontece? A empresa fica cada vez mais invisível para esse cliente. Não tem diferenciação e você acaba disputando no pior lugar que tem, que é disputar por preço. Então, não se posiciona, ele é esquecido. E eu vou tocar rápido assim mesmo, porque vocês não estão aqui para saber essas travas. Essas travas vocês conhecem. Eu quero trazer as soluções para vocês. Então, quando tiver as soluções, eu vou passar passo a passo aqui mais lento. A trava 7 é ter um marketing medíocre ou muitas vezes inexistente na empresa. É uma comunicação confusa que não se ninguém entende que tipo de comunicação está tentando fazer, uma presença fraca em redes sociais, nas mídias de uma forma geral, e aí você faz pouca atração de clientes certos. Daqui a pouco quem vem não são clientes que não são os leads ideais para ti. E sem marketing não existe um crescimento sustentável. Isso aqui tá ligado no teu resultado. A trava 8 são os custos comendo toda a margem. Então aqui a gente vai olhar mais para a parte financeira, porque o teu faturamento cresce, mas o lucro não aparece. E vive com o caixa apertado ou no negativo. A empresa, ela, então, às vezes até pode ter um faturamento alto e mesmo assim quebrar. Às vezes, quanto mais fatura, pior é, mais prejuízo tem. A trava 9 é o dono centraliza toda a atividade com ele. Ele decide tudo, ele resolve tudo e ele não consegue sair do operacional. Então, o dono acaba virando o gargalo do próprio negócio. Ele é o primeiro a quebrar todas as regras. Eu já tive clientes de consultoria que eu fazia visita, fazia reunião, onboarding lá com os colaboradores e, e aí na primeira reunião, na apresentação minha, os colaboradores falavam assim, falava, qual que é o problema, o que que a gente pode fazer, que ideia vocês têm, e aí eles falavam assim, cara, tira o dono da operação que tá tudo resolvido. O dono é que mais quebra a regra e o que faz as coisas que não deveria fazer, fala uma coisa e faz outra. Então, tipo, são os cuidados que a gente precisa ter, e isso muito porque essa terceira ali ele não consegue sair do operacional. E a trava 10 é o dono não desenvolve a equipe. Então, pode não treinar com medo de perder, não acha que vale a pena pelo turnover que tem, não forma indivíduos qualificados, e ele acha que deve ser o melhor em tudo na empresa. Então, aqui dentro dessas 10 travas aqui, ou barreiras, eu queria que vocês colocassem no chat para mim aí, ou se alguém quiser abrir e falar, comentar alguma coisa dessas travas aqui, que mais te incomodam ou que mais tempo faz que você está tentando sair disso aqui e você não consegue sair. Vocês podem ficar aí à vontade aí como que vocês preferem. Vocês podem colocar no chat aí para mim. Posso não identificar aí também. Vou deixar vocês participar um pouquinho aí.
Então, a Júlia e a Ana compartilharam aqui que não vendem o suficiente. Vamos lá! Adoro vendas! Venda é a solução do negócio. Venda é a solução do negócio. A Regiane colocou aqui, o dono centraliza tudo. Isso aí. São tudo, é muito pelo que eu vejo dos colaboradores que eu tenho, das experiências que eu tenho. Não tenho gente capacitada ou preparada para poder assumir, e aí toda a carga comigo, né? Centralizo tudo, mas aprendendo a deixar para o contador a parte dele, se observar todas as alternativas, um pouco de cada. Isso aí, que bom. Então vamos poder entrar em todas essas áreas. São essas áreas que a gente vai trabalhar hoje com vocês. A gente também coloca aí que concorda que é um pouco de cada um. É verdade. A primeira trava a gente vai trabalhar já especificamente sobre isso aí, Cristiano, que tu colocou aí, que a gente poder olhar sobre isso. Se a gente tiver uma percepção de que eu realmente posso e eu devo, eu vou conseguir resultados diferentes. Oi, Stephanie, boa noite. Quer dar boa noite pro pessoal aí? Se tu quiser abrir teu áudio e se tu quiser abrir tua câmera também. Oi, oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Eu não vou conseguir abrir a câmera agora, tá? Tá ótimo, tá tudo bem. Só abre Mas tô acompanhando aqui. quem tiver. Stephanie, tu conseguiu ver alguma coisa dessas travas aqui, dessas 10 travas? Não, entrei agora. Tá. Então tá. Então a gente vai trabalhar diretamente agora nessas travas. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo conseguindo ver o mapa mental aí? Legal. Se eu precisar aumentar um pouco o tamanho aí, vocês me falem. Eu vou deixar aqui com 120%. Então, agora a gente já vai trabalhar direto, então, como eliminar essas 10 travas para se tornar um empresário de sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui, tudo eu vou trabalhar com um exemplo já do empresário que já implantou essas soluções para ficar mais claro, para vocês verem já o que se faz nessas situações aí, como que eu lido na consultoria, na mentoria e o que o empresário fez para conseguir ter esses resultados. Então, toda a situação que eu vou trabalhar na trava um, para mim, é a concorrência. Essa é o. Uhum. É um cara que eu gostei do patrocinado dele e eu tô tentando entender o modelo de negócio, mas o projeto é ruim. Deixa eu silenciar aqui. Deixa eu voltar para cá. Já está todo mundo silenciado. Vamos lá. Então, assim, para mim, se eu tenho concorrente, o que que eu preciso ser? Eu preciso ser o líder no meu segmento, no meu setor. Essa é a forma de eu eliminar a concorrência, de eu ser o maior. Então, eu já pego até a primeira fala aqui do Cristiano aqui, que é buscar novos conhecimentos. Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer uma atualização constante. Eu busco novas ferramentas, software, participo de feiras, participo da entidade de classe, eventos, palestras e cursos, porque a pior coisa nesse caso aqui é eu
ficar estagnado e eu me fechar no meu negócio e achar que todas as soluções estão dentro do meu negócio e eu ficar só ali. Então, primeira coisa, eu preciso sair, eu preciso olhar o que acontece. Eu preciso conhecer de fato a concorrência. Não só eu seguindo no Instagram, mas eu conhecendo ele. Quando eu me torno um líder no meu setor, no meu segmento, eu começo a ser esse pioneiro. Eu não fico só copiando. Olha a vantagem de você ser pioneiro. Eu busco tendências internacionais ou de grandes capitais, porque tudo vai chegar na tua cidade, chega na minha, chega em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Então, ele buscou ser o primeiro. Quando eu busco o primeiro, eu tenho concorrentes me copiando e não eu que fico copiando. Na gestão estratégica, eu saio do operacional, eu treino e responsabilizo a equipe para reduzir a dependência do empresário com a equipe. Eu começo a definir um plano de ação com metas claras do que precisava ser corrigido na empresa e eu implanto esse plano de ação. Eu não tenho preguiça, eu não postergo, mas eu faço. E ele tomou decisões baseadas em relatórios, indicadores e números reais, e não no achismo. Então, quando eu sou líder do mercado, eu sou líder do meu segmento, eu preciso fazer uma gestão onde é que eu sou o pioneiro. E é isso que eu quero que vocês pensem. Eu preciso sair com a cabeça diferente. Eu preciso buscar ser o top dentro do meu mercado. E a partir disso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o benchmarking, que é fazer uma análise comparativa com o meu concorrente de uma forma excelente. Como é que eu faço isso? Eu preciso olhar todos esses pontos do meu concorrente. Eu preciso olhar os processos, os produtos, serviços, as estratégias, as métricas que ele utiliza. Se eu for olhar processos, eu preciso fazer a medição de como é que é o atendimento dele, como é que é o recrutamento que ele faz de pessoas, quanto que ele fatura. Nos produtos e serviços, eu preciso medir o preço dele, a qualidade dele em comparação à minha, o desempenho que esses produtos e serviços têm. Eu tenho que pensar nas estratégias de marketing que ele usa, de vendas, como é que ele faz o relacionamento com o cliente. Quando eu comparo aqui concorrentes meus, eu vou olhar quem está perto fisicamente, mas eu vou olhar quem está no online, quem está no Brasil e quem está no mundo. E o benchmarking também é eu não olhar só concorrentes meus, mas é você olhar outros segmentos de serviços, de produtos que tem e o que que ele faz bem que eu consigo trazer para dentro do meu negócio e melhorar o meu negócio a partir disso. Eu copio estratégias que ele faz. As métricas aqui ainda para fechar o benchmark, eu vou olhar as taxas de conversão que ele tem, quanto que é o tempo de preenchimento que ele tem de vagas de colaboradores e como é que é o engajamento dele com os colaboradores. Então, eu preciso olhar para o concorrente, preciso fazer uma comparação minha, a fundo mesmo, a fundo. Eu preciso visitar o concorrente para saber isso. E uma ferramenta excelente que a gente traz aqui também é a matriz SWOT, a chamada FOFO, né? No Brasil, aqui, no nosso português aqui, é FOFO. Então, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. As forças é tudo que eu tenho internamente na minha empresa e as fraquezas também são internas. E oportunidades e ameaças, elas são externas. Então, as internas eu consigo controlar, eu tenho poder de agir sobre isso. Mas as externas, não. Mas eu preciso listar isso. Preciso listar para que eu possa saber o que eu preciso fazer e como que eu estou no mercado. Então, aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês. De cada uma dessas atividades, das forças, das fraquezas, oportunidades e ameaças, eu preciso relatar o máximo que eu puder, 10, 15 unidades de cada um deles para que eu possa entender e conhecer cada vez mais do meu negócio. Então, vou pegar um exemplo aqui. As forças que são internas de uma empresa. A localização que eu tenho no meu negócio. Eu tenho uma instalação própria, então o meu não paga aluguel. E a marca do meu produto, ela é forte.
Quais são as fraquezas que eu percebo no meu negócio? Ah, eu tenho turnover, então a rotatividade é muito alta. Eu tenho caixa no vermelho, então eu não tenho um poder financeiro para poder fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de ação. E minha equipe é fraca atualmente. Concordo que tudo isso aqui são forças internas, são eu tenho como resolver e foram criadas principalmente por decisões minhas. Quando eu vou olhar para coisas externas, aí são oportunidades que, de acordo com que as coisas estão, elas conseguem ajudar no meu negócio. Então, se eu tenho uma economia aquecida, eu tenho uma taxa Selic baixa, se eu tenho uma taxa de juro baixíssima, muita forma de investimentos, de pegar financiamento, a taxa de juro zero, então são oportunidades que o mercado me dá. Diminuição de impostos, a partir do ano que vem, tem a reforma tributária. Se o governo conseguir ajustar, de diminuir os impostos, são oportunidades que eu tenho. Se eu, né, a gente mora em Floripa, né? Eu moro em Floripa. Então, se eu tenho aumento de turistas, são oportunidades porque se consome muito mais, se gasta muito mais, é muito mais dinheiro girando na região. E as ameaças? As guerras agora. Não tem nada que ver a princípio com o meu negócio. Mas eu já vi hoje, já vi vários setores hoje de vidraçaria já colocando que, por causa da guerra, provavelmente reajuste no vidro. Taxa Selic, 15 pontos, altíssima, taxa de juro alta, então ela atrapalha o meu negócio. E o dólar também, quanto mais alto. Então essas situações todas aqui, elas são importantes eu medir, eu descrever cada uma delas, essa matriz SWOT aqui é bem importante. E a outra situação aqui é eu também fazer, quando eu estava falando benchmarking aqui, eu também fazer uma lista dos prós e dos contras da minha empresa e do concorrente. Então, eu faço uma coluna aqui que são os meus prós, né? Exemplo, equipe altamente qualificada, e os contras, o que que a minha concorrência é melhor que eu? Ter uma marca reconhecida no mercado. E a partir disso, eu vou analisar, para fazer isso, eu vou analisar o preço. O preço é melhor meu ou é dele? As propostas são melhor minhas ou as dele? O atendimento, a velocidade de atendimento. Então, isso aqui, para mim, nessa primeira parte aqui do líder em seu segmento, é o que eu preciso olhar. Preciso olhar muito para mim e eu preciso olhar para o concorrente para que eu possa atravessar mais muito essa mudança de mentalidade minha para que eu busque ser esse líder no meu segmento. A segunda trava, não vender o suficiente, que a gente estava falando aqui de vendas. Vendas é tudo. Eu não vendo o suficiente, o que que eu preciso fazer? Eu preciso bater meta todos os meses. É isso que eu preciso buscar. Primeira coisa, loja física. Quem tem loja física aí, levanta a mão aí para mim aí. Quem tem loja física que atende cliente aí, que o cliente vai visitar aí. Então, a loja física, se tu acha que não tem nada a ver, eu vou te dizer que tem muito a ver bater a meta todos os meses. Se você tem um ambiente agradável, climatizado, com som ambiente, se tu tem um local de espera apropriado para o cliente, se você tem imóveis novos e limpos. Porque isso mostra o cuidado teu de empresário com o colaborador, primeiramente, depois com o cliente, depois com o fornecedor. Muitas vezes eu não tenho isso aqui e eu quero bater meta todos os meses. E quem está lá para bater as metas é o teu colaborador. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar, quem tem loja física, olha para a loja, melhora a loja para ser cada vez um ambiente melhor. Isso tem tudo a ver com a concorrência lá em cima. Aí, o próximo ponto é você descobrir o ponto de equilíbrio. Normalmente, o que acontece nas empresas? Eu vou lá, então, se eu faturo 100, quero faturar 200. Uma meta minha é 200. Faturo 500, quero faturar 1 milhão. Primeira coisa que eu preciso descobrir é o ponto de equilíbrio, para que eu não fique chutando qual que é a minha meta. Ponto de equilíbrio é o quê? Se eu vendo 200 hoje,
esse 200 ele paga todas as minhas despesas, todos os meus custos do meu negócio ou não? A partir daí que eu vou definir meta. Não posso ficar chutando uma meta. Fator 200, quero faturar 400. E aí, a partir disso, se resolve. Não, muitas vezes não se resolve. Já falei, se tiver prejuízo, tem um problema maior ainda. Então, eu descubro o ponto de equilíbrio. Depois, a partir disso, eu vou definir minha meta, para que eu possa aumentar a minha lucratividade. Para bater a meta todos os meses aqui, e não é bater meta só às vezes, mas é todos os meses, esse empresário ele criou um manual com um roteiro, um script do padrão de atendimento e de vendas. E aí, a partir disso, o que que eu faço? Eu deixo claro para todo mundo na minha equipe, e lembrando lá do que a gente brincou no início lá, eu, como dono, não sou eu que vou quebrar essas regras de atendimento e de vendas. Então, como que eu devo atender? Como que eu prospecto novos negócios? Como é que eu fecho negócio? Como é que eu supero as objeções que eu tenho? Como é que eu levanto as necessidades? Como é que eu faço abordagem? Como é que eu faço follow-up? E como é que eu faço pós-vendas? Tudo isso eu preciso ter criado e precisa estar documentado. E a partir disso, eu treino isso. Senão, eu fico cada vez mais, eu continuo refém do meu negócio. E eu estruturo um processo comercial com ampulheta de vendas. E ampulheta, o que que é ampulheta aqui? Ampulheta é o funil de vendas melhorado que eu falo, que é o funil mais completo. Então, o funil que a gente tinha era isso aqui. Aqui está o funil de vendas. Então, o funil, tu tem a geração de leads aqui, o alcance que tu tem, né, no teu marketing, na tua busca, na tua prospecção, no engajamento que tu tem e quando você gera ele, que ele é um lead, que ele começa a ter interesse pelo teu negócio. Depois disso, ele vira uma oportunidade. Se ele for qualificado para o teu negócio, você tem chance de fazer o fechamento da venda. E aí, a partir disso, ele se torna cliente. Por que a gente trabalha com a ampulheta de vendas e não com o funil só? Porque a ampulheta aqui, você conseguiu fazer nessa primeira parte aqui o que era mais difícil, que era transformar ele em cliente. Só que agora eu tenho que olhar para a expansão de receita. Quando ele se torna cliente, o que eu faço para que eu, primeiro, retenha ele para ele comprar de novo comigo? Como é que eu aplico o cross-sell aqui para poder fazer vendas cruzadas e aumentar as vendas tanto de cross como de upsell? Eu trabalhar com indicação e eu trabalhar com o aumento dessa receita. E é nisso que a gente vai trabalhar. Então, quando está claro para mim a ampulheta de vendas, eu trabalhei isso aqui, eu vou fazer essa atuação desse processo comercial. Então, lembra que eu falei lá, às vezes é porque eu estou numa gestão antiga e eu acho que eu não posso fazer dessa forma ou daquela, eu preciso olhar para a situação aqui, ó. Eu preciso olhar para as condições de pagamento que eu faço para o meu cliente. É 12 vezes, é 18, é 10, é 24 vezes. O que que eu faço para facilitar a compra para o meu cliente? Você sabe, né? Às vezes, quanto lugar que você vai visitar e o dono do negócio, ele define a forma dele lá que ele quer vender, ele não aceita uma forma X de pagamento lá, porque só que o negócio, todo negócio, ele existe por causa do cliente. Ele não existe para ti. Você abriu ele para prestar um serviço para alguém. E a partir de serviço que você presta, serviço de produto, você recebe um remunerado para isso. Então, estruturar esse processo comercial aqui para que você possa bater essas metas todos os meses. E esse trabalho teu que precisa ser feito é diário, teu de gerente, de coordenador da equipe. Então, eu tenho uma situação aqui ativa, quando eu faço uma prospecção diária e eu consigo fazer fechamentos de negócio. Então, prospectei 5, fechei com 2, 40% do meu fechamento. O que que eu preciso trabalhar? Para aumentar essa taxa de conversão. Se eu tenho loja física, eu trabalho no receptivo ou fazem contato comigo, é o volume de oportunidades e a taxa de conversão. Então, se eu fui buscado por 5 oportunidades e eu fechei 5 negócios dentro do meu estabelecimento, eu fechei 50%. Se eu não conheço o número,
eu não consigo trabalhar para que eu possa melhorar ele. Então, eu quero bater uma meta, mas eu preciso descobrir onde está o problema na minha meta. Quando eu faço o diário, eu preciso fazer o semanal. Muitas vezes já eu escutei isso, faço acompanhamento só mensal. Eu não posso deixar esse gap de espaço grande, porque senão eu não tenho tempo de acompanhar e de fazer o fechamento. Então, eu preciso fazer semanalmente. Eu preciso fazer reuniões de meta da empresa, a meta do setor, a meta do departamento, olhar o resultado individual, se eu sou vendedor, o meu resultado, e que ações que eu preciso fazer para a próxima semana. Estamos começando um mês, temos 4 semanas cheias. Eu preciso fazer avaliação semanal. Primeira semana é uma, segunda semana, terceira semana e quarta semana é diferente. Para bater a meta, eu preciso também olhar para o meu posicionamento e a visibilidade que eu tenho no mercado. Eu preciso saber onde eu estou, como que eu sou visto, que é a visibilidade, e se eu realmente me posicionei da forma que eu gostaria, e se eu estou conseguindo resultado ou não por isso. Então, se eu quero ser o melhor, eu sou uma Ferrari. Se eu quero luxo, eu sou uma bolsa Louis Vuitton. Se eu sou barato, é tudo por 10. Cristiano, não sei se aí existe tudo por 10. Aqui existe tudo por 10. Antigamente era 99. Agora até isso mudou. Existe que já tudo por 10, eu não conhece. Existe? Se eu sou, quero ter produtos exclusivos, é um carro Bugatti, uma bolsa Hermès. Se tem de tudo, para mim, eu olho para a van. Se eu penso em básico, eu penso em erg. Se eu penso numa loja especialista, eu vou olhar para Fast Shop, Netshoes. Qual que é o meu posicionamento? Às vezes eu quero um cliente de uma classe X, Y, Z e eu estou posicionado de uma forma diferente. Então, eu preciso olhar para isso, para que eu possa conseguir chegar nesse faturamento que eu quero. E sempre que eu puder, eu vou olhar aqui para poder vender valor e não preço. Esse empresário, ele criou a experiência, e quando você cria uma experiência, você traz uma expectativa para o cliente. Você cria novos produtos e serviços e você se reinventa constantemente. Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer aqui. Trouxe vários exemplos aqui. Se eu vou trabalhar aqui com um cliente aqui que eu trabalhei já no açougue, então eu tenho kits de carnes prontos para a semana e não eu fico vendendo só o que o cliente foi comprar só para aquele momento ali. Eu tenho experiência de ter bolo gourmet na xícara, inclusive você pode comprar a xícara, levar a xícara. Se você quiser com o teu nome, você leva a xícara no teu nome. Você tem combos aqui que você pode trabalhar numa livraria, numa papelaria, onde é que você não compra só a tela, mas você compra um kit de pincéis em cima de um aplicativo que você pode fazer uma pintura. Eu posso ter uma sorveteria com espaço de lazer. A gente aqui de Floripa, aqui, né? A Regiane, a Júlia, não sei se conhecem o. Eu quis trazer aquele espaço da YPY ali, da sorveteria ali no Square ali, né? Atrás do Square ali. Não é só uma sorveteria. Eu, a gente vai se reinventando nisso. É um espaço de lazer, fazer com que o cliente fique cada vez mais tempo e com isso ele possa comprar cada vez mais. Tábuas de frio prontas com bebida já, então eu facilito muito para o cliente fazer uma montagem disso para que eu possa vender como presente. E Júlia trouxe para ti aqui também, né? Você vendeu um carro, vendeu uma casa lá. Que presente que eu trago para esse cliente, se eu trago um espumante, se eu trago flores ou presente que eu posso dar, como é que eu marco esse cliente para que ele possa lembrar de mim com carinho sempre quando ele está pensando em mim. Então, para mim bater a meta todos os meses, eu preciso fazer tudo isso aqui, senão eu não consigo ter esse resultado. A trava 3, que é um baixo volume de negócios feito com o mesmo cliente, é olhar para que eu possa dobrar o faturamento com cada cliente. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu preciso fazer campanhas que aumentem esse ticket médio. O que que eu faço para isso? Eu faço o que eu trouxe ali na política de vendas. O cross-sell. Peguei um exemplo simples aqui. Ah,
Ele tem um celular, comprou um celular, o que que eu vendo que agrega que não é correlacionado? Vou comprar. Vou vender uma capa, um fone de ouvido, um upsell. O que que eu faço? Que é poder aumentar a venda. Pode ser um serviço, pode ser um produto. Então, se ele for comprar alguma coisa, o que que eu consigo vender que seja superior, que aumente volume de negócio, para que aumente valor dentro disso? Combos, kits, pacotes que eu posso trabalhar também aqui dentro. Botei exemplo, 10 cortes de cabelo ganha um, frete grátis, compra acima de X valor, ou produto, você ganha o frete, brindes, bônus e presentes, compra o produto de maior valor e ganha, cashback, compra premiado, compras dão direito a participar de clubes. Olhe sempre para isso aqui. Olhe sempre para isso. Ticket médio. E que eu faço para aumentar o meu ticket médio? Tem que saber, primeiro tem que conhecer o meu ticket médio. É 30, 50, é 100, é 200, é 500. É nisso que eu tenho que focar. Tem que fazer com que todo cliente possa olhar para isso. Eu tenho que olhar para que tipos de serviços consiga fazer vendas de recorrência. Tem planos mensais, anuais, que eu consiga reter o cliente. Um exemplo clássico que a gente tem aqui que é o prêmio por renovação em academia. Você renova, você não ganha só o desconto se você escolher anual, mas você ganha um presente. Esse presente faz com que você possa ser premiado pela tua fidelidade que você tem. Um mapeamento por cliente. Ofereceu o que ele ainda não comprou. Quando eu começo a mapear cada vez mais isso, eu trabalho com o CRM, eu conheço o cliente e as necessidades dele, eu vou cada vez mais trabalhando isso em criar uma rotina de relacionamento com ele. E aí são perguntas aqui. Como é que foi teu último ano? Tua família aumentou? Está com trabalho novo? Sua esposa trabalha? Qualquer tipo de pergunta que eu possa entender como que ele está financeiramente. E Júlia, eu trouxe mais exemplo para ti aqui também. A pessoa comprou um apartamento, nunca mais pode comprar nada, nunca mais pode comprar uma casa, um sítio ou um investimento para alugar. Muitas vezes o que acontece é que a gente fica olhando a situação atual do cliente naquele momento e a gente deixa de usar aquela carteira de cliente e poder trabalhar com ela para que ela possa cada vez comprar mais. Então, é, eu cuidar de fato do meu cliente. Lembra que eu falei, o mais difícil é você ter esse cliente. E depois que eu tenho o cliente, meio que muitas vezes esse cliente é abandonado por achar que não tem uma condição de compra de novo. Como é que eu faço para aumentar a frequência de compra desse cliente? Pode ser serviço de manutenção, coloquei aqui como se fosse uma oficina mecânica, então eu posso trabalhar com preventivo de carros. Que quando o carro é novo, a gente leva na concessionária e tem uma revisão a cada ano a tantos mil quilômetros. E por que que uma oficina mecânica não pode trabalhar com isso? O que que eu posso no meu negócio trabalhar para que eu consiga vender serviços de manutenção? Eu consiga trabalhar com não só o corte de cabelo a um mês, a cada 2 meses, que o homem que a gente demora um pouco mais, mas eu posso trabalhar com serviços de aparar a ponta ou o cabelo a cada 15 dias, por exemplo. Então, eu preciso olhar para isso aqui. Como que eu faço para dobrar esse volume de compra com cada cliente? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Posso ir? Tá tudo bem? A Karina colocou. Eu sempre digo que quando a empresa não liga a luz, já desistiu do negócio. É, exatamente. É, nem só luz, se liga a luz branca quando deveria ser uma luz amarela mais intimista, né? Tu entra no negócio, parece que já está quebrado. A Júlia, neste tipo de campanha para aumentar o ticket médio no meu mercado mais afiador, tendo em vista que atua exclusivamente com venda de imóveis. Sim, e seguimos a conexão, mas é um ticket mais alto e mais difícil de aumentar a frequência de compra, principalmente quando compro com financiamento imobiliário, por exemplo. Verdade, concordo contigo. Que a gente vai fazer, né, Júlia, cada vez mais é poder sim acompanhar esse cliente, conhecer ele,
para saber se teve alguma mudança ou não, né? Porque é, o concorrente hoje teu, meu ou de qualquer um, às vezes a gente olhava direto como concorrente só uma outra imobiliária, né? Hoje qualquer tipo de investimento que a pessoa possa colocar o dinheiro é um concorrente teu, né? Então, eu preciso mostrar cada vez mais que o mercado, ele é o mais atrativo que existe, né? O teu mercado é o melhor, né? É dessa forma que a gente vai olhar para isso. A Travar 4, eu fui falar do dono, né? O dono que não se desenvolveu. E para mim é o dono que ele precisa ir para o comando, ele precisa estar no estratégico e ele precisa ser o líder. Sempre falo que essa caneta aqui, o dono precisa retomar ela. Ele precisa ser dono de novo disso. Ele precisa ter a chave do negócio, ele precisa ser líder, ele precisa pegar as rédeas do negócio de volta. Então, para isso, para que você consiga isso, precisa ter uma rotina de desenvolvimento pessoal. Ele se atualizou para conseguir isso. E como eu falei no início lá, ele precisou tornar um empresário de sucesso, ele precisou ser um exemplo no seu setor. Quando ele faz isso, ele começa cada vez mais a pegar a empresa de volta e colocar os pontos que precisam ser trabalhados. Muitas vezes fiquei no passado, mas eu não tenho espaço para isso mais. Cada vez mais o mercado ele não vai aceitar isso e ele vai me expulsar se eu não fizer isso, se eu não me desenvolver e eu não ter minha empresa no comando de novo. Esse empresário também ele tinha um mentor. Ele fazia cursos também, fazia formações, tinha muitos vídeos, livros, mas eu preciso me aprofundar nas coisas. Só vídeos, eu só assisti vídeo. Qual que é a diferença de um livro para um vídeo? O vídeo, podcast, tudo vai trazer muita coisa boa para a gente, muito insight bom. Mas eu preciso me aprofundar para que eu consiga colocar essas coisas em prática, eu preciso ter mudança dentro disso. Então, eu preciso ir a fundo. Dentro disso, esse empresário ele ficou mais tempo no estratégico, pensando mais na empresa. E aí eu começo a separar isso, o urgente do importante do circunstancial. O urgente só existe porque quando ele era importante ele não foi resolvido. E o circunstancial é aquela situação que você deveria ter dito não e você disse sim para alguém que tirou tua energia e que alguma situação tua que era importante fazer, você deixou virar urgente. Cada vez mais que o dono vai para esse comando dessa empresa, ele começa a ensinar cada vez mais, ele começa a delegar cada vez mais, mas acompanhar. Delegar não é delargar. Essa é a diferença. E a gestão 360, que eu falei no início para vocês lá, eu preciso ter essa gestão. Eu preciso olhar primeiro para os processos, né? Eu diminuo o desperdício aqui, eu corrijo erros e melhoro a comunicação. E aí eu vou ter vários exemplos aqui. Exemplo, uma ficha técnica em restaurante, padaria, um treinamento para instalador de vidros ou qualquer outro tipo de serviço que eu trabalhe com instalação. Criou um padrão de registro de informações dos vendedores para que possa melhorar a referência da equipe de entrega. Na parte financeira, que é claro que eu preciso ter o lucro, eu preciso ter a DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Para isso, eu preciso saber o custo da minha mercadoria vendida, o custo do meu produto vendido, que é o CPV. Então, não tem como descobrir o lucro sem você fazer isso aqui. O fluxo de caixa. Eu preciso saber diário, eu preciso saber o saldo, eu preciso registrar os pagamentos, as retiradas, as entradas. Isso tanto faz onde você faz isso. Botei aqui Excel, um app ou sistema, e você precisa trabalhar com uma projeção semanal. Depois que faz semanal, você pode trabalhar com a projeção mensal. Quando eu vou olhar para o financeiro, eu preciso olhar isso. Você, como dono, para que você possa fazer uma retirada, você precisa descobrir o que eu falei lá no início, qual que é o ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio, ele vai te falar quanto que a empresa pode te pagar.
Que às vezes eu vou lá e eu quero fazer retiradas do meu caixa, mas a empresa ela não me dá essa condição de eu fazer. Ou eu tiro tanto que quando eu preciso fazer investimento na empresa, que a Ana Carolina falou ali da luz, que não está ligada à luz, é porque às vezes eu tirei demais. E a empresa saudável, ela vai cuidar disso. Eu preciso levar a sério, eu levo a sério isso e eu não fico desestimulado. Eu fico com o maior tesão de fazer porque o negócio é meu. Então eu faço o registro de todas as retiradas para que eu possa medir esses resultados. E eu sempre trago esse exemplo aqui do markup da margem, porque eu falei para vocês lá, eu fui dono de posto de combustível, né? E fiquei até os 30 anos no negócio, tinha feito faculdade de administração, e esse negócio de markup e margem aqui me ferrou, porque eu achei que tudo que eu colocava sobre o custo era a margem que eu tinha. Daí eu falava, eu tenho margem de 30% então. E o que eu coloco sobre é o markup, não tem nada a ver com a margem. Markup é o valor que eu coloco, a porcentagem que eu coloco sobre o custo. E isso me define que eu tenho meu markup do meu negócio, que é tudo que eu vou colocar sobre o custo. E a margem não, a margem é o que me diz no final, que me diz o resultado. Mas a margem para calcular, ela não é fácil, que nem o markup, que é só você colocar uma porcentagem sobre o custo do produto. Você precisa pegar o preço de venda, que eu coloquei o exemplo aqui de R$ 100, menos o custo do produto, que é 40, que dá R$ 60, dividido pelo preço de venda. Aí você chega numa margem de 60%. Olha a diferença de uma margem de 60 para um markup de 70. Então, eu pegava esse 60 aqui achando que era o 70. O que que acontece com uma empresa? A empresa, quanto mais vende, mais prejuízo tem. Mais fácil ela fica de chegar numa situação que ela pode quebrar. Por isso que eu adoro cuidar dos meus clientes e falar para eles ensinar isso, porque parte financeira é muito complicado e eu preciso cuidar, porque senão a empresa quebra. E da reforma tributária, o que eu tenho para falar aqui para ti só é, como esse ano é um ano modelo e que a partir do ano que vem vai começar a entrar várias regras até o ano 2033, você precisa reservar 1% do teu faturamento como despesa que pode ser que você tenha no ano que vem. Então, se eu faturo R$ 100.000, eu preciso separar R$ 1.000. Se eu faturo R$ 200.000, eu preciso separar R$ 2.000 por mês, para não ter surpresa ano que vem. E na gestão 360, ainda tirando a parte financeira aqui, eu vou falar sobre vendas. Eu vou falar que ele treinou e desenvolveu a equipe. Para mim, ou você gosta, você ama, você é louco por vendas, ou daqui a pouco você não é tão louco assim por vendas, você não gosta de se envolver tanto com isso. Então, se você não gosta, você precisa contratar alguém que treine por você, que acompanhe a equipe por você. Porque a área comercial aqui, eu falei, a área comercial aqui, ela é o principal foco da empresa. E eu tenho que amar isso aqui, eu tenho que entender, eu tenho que aprender cada dia mais sobre isso. E eu preciso, dentro disso, com a minha equipe aqui, eu preciso fazer treinamentos semanais, simulações com a equipe toda semana. Como que eu atendo melhor, como que eu passo por objeções, como é que eu prospecto melhor, como é que eu faço melhores fechamentos. E eu preciso avaliar o meu resultado mensal das metas que a gente criou lá atrás. Perceber tanto por que, sim, eu coloquei aqui por que que eu bati essas metas, mas também por que não. Por que que eu não consegui esse resultado? E eu preciso criar aquele manual que a gente falou no início lá, manual de atendimento e vendas, que tenha descrito aqui todos os passos da minha venda que eu faço, como que funciona, e no caso da Júlia aqui, até que a Júlia pode usar muito mais no produto dela, pode ser que o Cristiano também possa usar, que é a técnica do spin selling, que são produtos de alto valor. Então, eu preciso descobrir como que funciona no meu mercado isso. Quando eu vou falar de pessoas, o que que ele fez? Ele instituiu um feedback mensal. Ele trabalha os pontos positivos, os pontos de melhoria
e fala da cultura, cada vez mais com esse colaborador. Instituiu prêmios também por produtividade, por assiduidade, por meritocracia. Cada vez que a gente fala mais da dificuldade que eu tenho de reter colaboradores, cada vez mais eu preciso trabalhar como que eu premio ele por produtividade. Como que eu faço para que ele seja cada vez mais bem pago, mas a partir do que ele entrega para ti. Quanto mais bem pago ele está contigo, maior compromisso contigo, maior o interesse dele de ficar dentro do negócio. E junto nessas pessoas, ele criou um manual da cultura da empresa. O manual da cultura da empresa tem o quê? Tem o regimento interno e tem o mapa estratégico. E a partir disso, quando você criou essas advertências, suspensões e demissões, você precisa fazer com que isso, de fato, você coloque em prática isso. Você, como dono, não pode ter medo de usar as coisas que são a teu favor. Você precisa fazer isso. Senão, de novo, você perde o controle da empresa. Você comunica uma coisa, mas na hora você não é o exemplo. E você também, como a gente falou antes, agora falando de maio já da NR01, você precisa entender isso, dos riscos psicossociais no trabalho. Você precisa proteger primeiro você, precisa proteger a tua empresa, precisa proteger os colaboradores e tudo mais para que você tenha um ambiente saudável de trabalho. Quando sai das pessoas e vou olhar as ferramentas, tem N ferramentas que você pode trabalhar para fazer essa gestão. Coloquei algumas coisas aqui, e eu nem coloquei uma específica, mas não tem como viver sem. Porque, inclusive, em todas as ferramentas que eu coloco aqui, todas elas têm IA dentro já. Então, não é só uma busca específica lá que tu vai usar no ChatGPT ou Gemini ou alguma outra coisa, mas você vai usar no ClickUp, no Trello, no Checklist, na RD Station, inúmeras plataformas de WhatsApp que você tem de venda, no Conta Azul, no Miro, você tem aí adentro. Então, quais são as ferramentas que eu preciso ter para poder me ajudar, para poder fazer o trabalho? Isso que eu nem estou usando aqui, uma outra ferramenta que eu sempre chamo que é o teu sistema, né? O teu ERP. Esse aí tem que ser top, tem que ser excelente para você poder fazer esse teu trabalho aqui dentro. Então, quando eu vou olhar para o dono no comando estratégico, é todos esses pontos aqui. Não tinha como não falar do dono, né? O dono são vocês que fazem, vocês que movimentam, vocês tomam as decisões. Quando o ponto 5 aqui é fazer mais do mesmo, é isso que eu quero trazer. É que você possa melhorar 1% a cada dia. Não precisamos nem chegar no final do ano para você já dobrar essa melhora que você quer ter para o teu negócio. Então, o que que ele faz para isso? Para que você possa estar 1% melhor a cada dia? Cara, olhar para o mercado, olhar para fora do teu negócio. Muitas vezes estamos dentro e olhando só para dentro e só olhando só mais para a estética, mais para a beleza só do concorrente, mas eu preciso entender de fato e a fundo. Então, quando eu olho para o mercado e olho para fora, eu não tenho medo de mudar, eu não tenho medo de testar, eu não tenho medo de melhorar e de investir. Tudo que eu testo e dá certo, eu implanto. E tudo isso vai durar e pode durar um tempo só. E eu preciso, dentro disso aqui, para melhorar, eu preciso me adaptar às novas formas de comunicação. Não é do jeito que eu quero, que eu gostaria, mas eu preciso fazer isso aqui. Se eu dedico tempo para ouvir o meu cliente, eu inovo. E vocês, como donos, às vezes a informação ela pode não vir. Então, quando eu posso dedicar tempo para ouvir o meu cliente, de fato, porque eu preciso melhorar no meu negócio, eu dedico tempo para isso. Estou direto com ele. Mas eu posso usar outros caminhos. Eu posso usar pesquisa de satisfação, eu posso usar pesquisa de pós-vendas,
Inclusive, tem vários aí que trocam por bombom, por chocolate, por várias coisas que eu também gosto quando é dessa forma, assim. Pesquisa de satisfação. O cliente não comprou nada. Pesquisa pós-venda. Depois do cliente fazer uma compra, eu vou lá e faço uma pesquisa. A partir disso, eu tomo decisões para poder melhorar o meu negócio. Quando eu melhoro 1% a cada dia, eu também começo a dar mais atenção aos colaboradores. Eu dedico tempo, já falei isso, eu dedico tempo. Tem muito colaborador bom que vale a pena. Só que eu também preciso trocar essas pessoas antigas aqui que travam meu negócio. Que muitas vezes eu fico segurando isso aqui e isso aqui atrapalha muito o meu negócio. Então, não tenha medo disso. Quando ele conheceu, analisou os números, ele começou a tomar melhores decisões. E você precisa revisar também o teu portfólio de produtos com foco em aumentar o lucro. Posso dar o caso da Regiane. A Regiane tem um material de construção que ela falou: ó, eu preciso cada vez olhar para ver dentro do meu departamento, dentro dos produtos que eu tenho, quais trazem maior lucratividade. Porque quando é uma loja física, tudo ocupa espaço. E eu posso ter um produto que vende muito mais, que traz um lucro muito maior. Então, eu sempre preciso separar por departamentos, por setores, preciso poder medir isso, quanto que vende aquilo ali, para conseguir ter um resultado melhor, para sempre ter uma loja oxigenada e não tenha produtos parados e que não me trazem um retorno. Então, o que eu peço para ti é, olha para isso aqui, para que cada dia você seja 1% melhor. Deixa eu ver no chat aqui o que mais colocar aqui. A Júlia colocou poucos que recompram, às vezes indico outros compradores, parentes e amigos. Isso, ó. Isso aqui que a Júlia falou. Lá na poleta de vendas, uma das opções lá é a indicação, né? Trabalhar forte com indicação. Eu manter isso aqui forte. É, a Regiane colocou, não sei se sobrevivo com a empresa até 2030, muita mudança, muito imposto. Sim, exatamente. Por isso que eu fico feliz que você escolheu estar aqui comigo, porque tudo dá para fazer. Mas eu entendo que é pesado quando eu ando sozinho. Eu entendo isso. A Júlia tem um desafio com a equipe que são todos corretores autônomos, não tem o CLT na imobiliária. Aí a gente precisa ver se são escolhas tuas, né, de eu poder trabalhar dessa forma assim, ou se é só o mercado que aqui em Floripa ele só te oferece essa opção, né? Então, fazemos reuniões semanais de treinamentos, mas nem sempre se coloca à disposição de treinamento. É, é isso aí. A soberba, a soberba das pessoas quando acham que já sabem demais, né? Que não estão prontos. Então, é mais ou menos o que a gente está falando ali. Eu quero dobrar o faturamento, mas eu não vou fazer nada diferente para chegar nisso aí. Eu adorei. Eu trabalhei 12 anos como diretor em Porto Alegre, numa empresa, e eu amava as falas dele. E aí, numa da convenção de vendas, um vendedor, no meio de 15 vendedores, levantou e falou assim: nesse segundo semestre eu vou vender 70% a mais do que no ano passado. Daí o diretor falou para ele: o que que tu vai fazer de diferente 70% para conseguir chegar nesse resultado? Porque só falar que tu vai vender 70% fazendo as mesmas coisas, tu não vai, nem tu, nem ninguém. Então é isso. Cada um com as suas dificuldades. É, quando eu uso uma situação dessa, Júlia, para poder olhar isso, sempre falo que quando o empresário está com uma quantidade de pessoas maior do que ele, né, que eu não estou no 1 a 1, eu estou, sempre digo que é eu contra três, quatro pessoas. Sempre quando é alguma coisa que eu quero implantar, que eu quero melhorar, o ideal sempre é eu tentar conversar individualmente com alguém, né? Eu ir e conseguir os resultados individualmente. Sempre que eu vou trazer alguma coisa que possa ser numa situação que tu já sabe que é diferente, que pode ser, toda coisa que eu levar para um grupo, só o primeiro levantar a mão e falar assim, ah, para mim vai ser difícil, não sei o quê, o outro também, ah, para mim também, vai, isso, aquilo e tal, eu não consigo as coisas. Então, sempre que, independente se você tentou ou não, mas é sempre um cuidado aqui para todo mundo, é a gente olhar para isso. É eu
ir nessas situações no individual, porque senão eles são sempre em maior número e nunca querem nada. Só querem resultado melhor, né? Mas na prática fazer melhorar e melhorar não. Aí eu tenho que ver que gatilhos que eu faço para isso. Pode falar, Júlio. Uma coisa que acontece, a gente faz treinamento, acompanha equipe, a gente tem um ponto positivo que é negativo ao mesmo tempo, e vou te explicar. A gente hoje, nós estamos com 5 corretores. Dos 5, 3 primeiro foram nossos clientes. Eles compraram com a Santa Cruz e aí gostaram tanto do atendimento que eles se mudaram para Floripa, resolveram estudar para ser corretores e vieram pedir oportunidade para trabalhar com a gente. Sem dúvida é um bom Uhum, sinal, porque se não gostasse do atendimento, não ia querer estar ali com a gente. E é acaba verdade. tendo, trazendo clientes, indicando outras pessoas. Às vezes, um cliente que comprou, ele pode, ele mesmo não recomprar, como eu falei antes, mas ele acaba, às vezes, indicando para um parente, um familiar, um amigo que vem. Isso é bem legal, isso é muito positivo. Uhum, Por outro lado, eu ouvi de um rapaz, inclusive lá no Beni, e ele falou assim: Júlia, só tem um problema. Nessa situação, às vezes você fica num pequeno risco de você contratar alguém que você não consegue demitir, porque é muito mais difícil, a gente cria muito mais conexões e relacionamento quando é uma pessoa que é nosso cliente. E realmente isso é sim. uma coisa que pega bastante. Então, às vezes eu tô com alguém ali que é uma pessoa super confiável, que faz o trabalho bem feito, que se eu precisar viajar uma semana eu posso confiar que ele vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas se ele não alcança a meta, eu não posso bater demais. Uhum, uhum, uhum. Às vezes, se a gente bate demais, como diz o outro nas vendas, tem gente que espana e tem gente que espana, mas não cai fora, e a gente às vezes fica nessa linha tênue, né, de não conseguir, entre aspas, demitir, que na verdade são todos autônomos, né? Então eles têm essa independência, digamos assim. E às vezes a gente fica nessa linha tênue de como lidar nessas situações. Que aí às vezes começa a se acostumar, cai no marasmo, e a motivação, bem sabe a Ana, é algo que vem de dentro, não é eu que vou motivar o outro. Ele tem que ter a motivação dele. Isso é uma coisa que a gente procura trabalhar bastante com a equipe, assim, que às vezes desmotiva, é claro. Tentou a venda, foi proposta, está quase assinando, o cliente desistiu. Putz, balde de água fria, né? É um balde de gelo, né? Nem água fria. É, E aí, às vezes, isso desmotiva e a gente fala: ok, você tem todo o direito, conta até 10, respira fundo e amor ao próximo. Na venda é assim, né, Alexandre? Não dá para ficar esmorecido eu ia falar que não conta até 10, conta até 5 e vira a e página toca, vira página, e né? já vai para O frente. Marcelo ele fala assim: ó, você tem direito a ficar 1 hora cabisbaixo, vai lá fora, vai tomar um café, liga para a mulher, chora, faz o que quiser, mas depois você volta para cá e continua vendendo. Então é algo bem Na desafiador verdade, e se na ter verdade esse o que tu trouxe é isso, a gente precisa cada vez mais entender de gente, né? Por isso que a gente está falando, a gente não pode se eximir disso, né? Falei, nós todos temos acima de 40 anos, então quem sabe antigamente a gente chegava lá e mandava alguém tinha que fazer e acabou a história, né? A gente sabe que é diferente. Então o que eu trouxe desde o início lá é a gente como dono eu preciso cada vez mais entender, né, dessa situação de gente mesmo, de como levar. E eu ver que gatilhos que eu posso usar dentro do meu negócio, né, que eu falei de premiações ali, o que que eu consigo usar para ter o melhor resultado, né? Mas eu sempre tenho isso para mim, porque a minha gestão de equipe, eu treinei, vou te falar, mais de 300 pessoas no Brasil aí, e sei lá o quantas mil pessoas eu entrevistei, mas assim, a gente ficar com pessoa mais ou menos, ele sempre tira o lugar do bom, principalmente quando você tem uma quantidade X de locais. Então, ele tá tirando o lugar de uma opção melhor, porque você também fica meio acostumado dentro disso. Mas obrigado por compartilhar com a gente aqui, porque deixa mais rico aqui essas situações que acontecem no dia a dia com cada setor aí, com cada um de vocês. O 6 aqui, a trava 6 é o posicionamento fraco no mercado. Então, eu preciso ser a melhor opção. E para que eu seja no meu negócio a melhor opção, eu trago aqui o modelo negócio Canvas. O Canvas, para mim,
ele deixa bem claro esse negócio. Não sei se todo mundo conhece o modelo de negócio Canvas, mas o negócio Canvas, eu preciso olhar para o meu negócio e eu preciso. Ele é separado em blocos aqui, tá? Em blocos. E eu vou respondendo as perguntas que eu faço desse bloco. E o primeiro que eu falei lá sobre o ICP, você saber qual que é o teu cliente, é olhar aqui, ó, para quem que eu criei esse produto, para quem que serve, então para quem que eu vou oferecer, quem é que é o meu segmento de cliente. É classe A, é B, mora nesse bairro, mora em cidade, mora na Grande Floripa, mora no Brasil. Quem que é esse cliente? E aí eu vou fazendo, vou preenchendo aqui com canais, como é que eu me comunico com ele, como é que eu me relaciono com ele, como é que é a entrega que eu faço para ele, qual que é a proposta de valor aqui, o que eu faço de diferente do que o meu concorrente. Depois eu vou olhar aqui o como, as parcerias principais que eu tenho, né? A Júlia, a gente pode falar, e a Júlia participa do grupo Network aqui bem conhecido no Brasil cada vez mais, que é um grupo que a gente conhece que é o BNI, então, que parcerias estratégicas que eu tenho, que eu posso ter no meu negócio, né? O caso da Regiane de Material e Construção, que conhece um pouquinho mais também aqui, são condomínios aqui, né? São síndicos, então, parcerias para ajudar no meu negócio. Que atividades chaves aqui, as principais que eu faço no meu negócio, que eu preciso fazer para conseguir ter esse resultado, e o que eu tenho de recursos principais, recursos chaves, ferramentas que eu preciso para ter o meu negócio. Depois disso, eu vou para o dinheiro, que aí eu vou olhar para os meus custos, quanto custa para manter meu negócio e de onde que vem a minha receita. Quando eu faço esse modelo de negócio aqui, o Business Model Canvas, né, o modelo de negócio Canvas, ele me dá essa posição para que eu possa tomar várias decisões aqui e eu ser a melhor opção do mercado. E isso aqui, tá? O modelo negócio Canvas, eu preciso de tempo em tempo, eu preciso refazer, porque eu falei, independente do setor que tu é, que tem o teu negócio, ele é dinâmico, ele vai mudando. Então eu preciso olhar para o meu negócio, eu preciso rever, porque vocês concordam que a gente pode estar num bairro, a gente pode estar numa vila, a gente pode estar numa cidade, e isso muda também. E ainda mais se a gente está falando aqui de Floripa, que já não me mostra cidades grandes, hoje era uma casa, mas é um prédio. Depois é mais um prédio. Então, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas vivendo. E que tipo de pessoas que vêm morar e vêm consumir? Então, aqui, para mim ser a melhor opção, eu preciso padronizar a comunicação da marca para atender esses novos clientes que eu tenho. Eu preciso ter provas sociais aqui com credibilidade para que eu possa trabalhar aqui dentro das redes sociais, do Google, do site. Eu preciso utilizar a pesquisa da experiência do cliente para que eu possa criar novos produtos e serviços que mostrem essa nova era. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês aqui o McDonald's. Pensa, quem imaginaria que o McDonald's vai estar mudando o cardápio dele por causa do tipo de pessoas. Muitas pessoas aqui com o Ozempic aqui, o Wegovy aqui, que esses, né, medicamentos que estão reduzindo aqui o padrão alimentar vão mudando, o McDonald's precisa olhar para isso também. Então, todo mundo vai ter que estar olhando isso. Precisa ver o que está acontecendo. Então, quando eu vou resolver problemas para o meu cliente, porque o meu negócio ele é para resolver, eu trouxe um caso aqui para a gente poder olhar. O iFood já diz aqui, ó, o cliente diz, cheguei muito cansado, aí tem que cozinhar. Qual que é a solução? iFood. Banco Inter, né? Hoje, inúmeros bancos, né? Nubank e vários aí. Não quero ter ao banco para resolver as coisas. Os bancos online que a gente tem. Netflix, não quero precisar ir até o cinema, uma locadora. Locadora, então, muito menos, mas não quero assistir novela ou qualquer BBB aí que tem na TV. Pix, a transferência só vai querer só amanhã. Sério isso? Antes do TED, ainda o Doc, depois o TED e aí o Pix. E o Google, não sei onde encontrar coisa na internet. Então, o que eu faço para criar novos produtos e serviços que mostrem que eu estou nessa nova era? Por isso que o empresário
Ele precisa sair do operacional para ele poder dedicar tempo e energia para criar coisas onde que ele seja a melhor opção no mercado. Eu preciso olhar para isso. Quando eu vou trabalhar minha trava 7, que a gente falou de marketing medíocre, inexistente, eu preciso criar cada vez mais esse relacionamento com os meus clientes atuais e com os leads. Às vezes o empresário ele está confundindo que só fazer postagens ou só fazer um layout externo novo, que agora tem placas lindas aí, tem arquitetos lindos, mas internamente eu não cuido do meu negócio, eu não cuido do meu produto, eu não cuido de nada. Então, tudo que eu postar lá, quando eu entrar ou quando eu consumir, ele precisa ser igual. Então, eu preciso ter uma atualização estratégica aqui, primeiro definir que objetivos que eu quero com a ação que eu vou fazer. Então, a primeira coisa é definir qual que é o meu cliente ideal. Então, eu coloquei aqui, vou fazer um trabalho. Então, quem é que são os meus clientes ideais? São homens de 30 a 35 a 55 anos, mora na Grande Florianópolis, é casado, tem filhos e gosta de praticar futebol. Toda estrutura que eu vou gerar de anúncio, que eu vou buscar de relacionamento no meu negócio, é com esse tipo, é com esse perfil, com esse IP, cliente meu ideal. Então, isso tem que estar claro para mim, porque eu vou fazer. O conteúdo e automação. Eu tenho que ter ferramentas CRM que atendam ao cliente e agilizem sua empresa. Não posso estar trabalhando mais só com as mesmas ferramentas, só com atendimento normal do WhatsApp. É óbvio que eu estou falando que depende do segmento aqui, mas eu preciso ter robôs inteligentes para responder cada vez mais isso. E no caso da Júlia aí também direto, muito, quem sabe depois você vai precisar ter essa pessoa para mostrar o imóvel de alguma forma assim, mas cada vez mais também são setores que as pessoas vão ficando cada vez mais, não sei se vou chamar palavras obsoletas aí, tá? Mas a gente não sabe, só isso que eu garanto, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado num curto espaço de tempo com relação a pessoas e o que faz. Por isso, Regiane, que eu preciso continuar sendo dono, gostando do meu negócio, tendo empresas que tragam clientes, que clientes fiquem satisfeitos, para que eu cada vez possa ter tempo de pensar cada vez mais nessas coisas que o governo traz, que o mercado traz para mim, para que eu possa cada vez ser melhor dentro disso, né? Porque não é fácil, não é, mas a luz existe no fim do túnel e você só precisa fazer isso que eu falei. É 1% a cada dia. Amanhã tu vai fazer tudo? Não, não vai. O maior problema é se amanhã também não fizer nada, né? Porque senão tu perdeu tempo, perdeu energia. Então aqui eu preciso olhar, eu preciso ver cada um no meu setor, é um calendário de conteúdo consistente. Eu tenho que ter uma constância, consistente e constante. Tudo que vocês fizerem, eu preciso conseguir medir o investimento que eu faço, qual que é o resultado. Eu não posso investir em alguma coisa se eu não consigo medir o resultado. Tudo que eu fizer, eu tenho que conseguir medir. Campanhas de marketing hoje online, cada vez o custo mais alto, mas eu preciso fazer isso, eu preciso estar dentro disso, mas eu preciso conseguir medir os resultados. Ou se eu vou fazer panfletagem, ou se eu vou fazer uma campanha na loja física com uma compra premiada, com cashback, qualquer coisa, eu preciso conseguir medir se está valendo a pena ou não. Então, aqui dentro, para me relacionar com clientes, conseguir novos leads, eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Promoções relâmpagos, premiações, datas comemorativas, brindes,
sorteios, cashback, depoimentos de clientes, tudo isso eu posso fazer. E eu tenho que olhar para isso que eu falei, a presença e o branding teu. Se eu quero me relacionar com o cliente, eu tenho que cuidar com essa fachada nova de loja, mas eu tenho que olhar para o layout interno, eu tenho que olhar para o uniforme, para a apresentação do meu colaborador, para os carros que estão adesivados, se eles estão limpos, se eles estão sujos, se eles estão cuidados, porque tudo isso comunica. Então, se eu quero estar posicionado no mercado para um tipo de solução, eu preciso cada vez mais olhar para isso aí. A minha trava 8 são lucros que comem toda a margem, né? Custo que come toda a margem. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso olhar para a lucratividade. A lucratividade é o negócio. Como que eu faço isso para o meu lucro? Eu tenho que, depois que eu descobri o lucro aqui, o ponto de equilíbrio que eu falei para vocês, controlar o fluxo de caixa semanal e mensal, eu preciso, dentro de cada negócio, descobrir se eu tenho perda, furto e roubo, para que eu tenha cada vez mais meu lucro claro. Eu preciso definir o teu prolabore e eu tenho que definir os salários familiares por produtividade e por cargo. Por que eu falo isso? Porque muitas empresas no Brasil, elas são familiares. Se você tem alguém na família, dentro da empresa, mas eu preciso ter isso claro. Eu não posso atrasar impostos. Imposto, a taxa de juros é muito alta. Eu não posso atrasar com fornecedores. Mas se eu tiver essas situações, eu negocio e busco alternativas com redução de juros. Tem inúmeras instituições hoje financeiras onde é que eu posso fazer isso. Para mim, continuar tendo lucro, eu tenho que identificar os produtos com baixa margem e eliminar eles. Eu falei de exemplo antes para vocês. E eu tenho que buscar cada vez mais produtos, serviços que me tragam uma margem maior. Então, nisso, quando eu tenho produtos, que eu vendo produtos, eu preciso revisar preço de tudo, preciso revisar cadastros, impostos, margens, as despesas operacionais e ajustar a partir do que eu falei hoje, se alguém tinha alguma dúvida, sobre a diferença de markup e de margem. Melhorar os processos de compras com simuladores virtuais. Hoje eu não posso estar comprando de um fornecedor só, porque eu gosto dele, por isso, por aquilo, mas eu preciso fazer formas com que me ajudem, que ganhem tempo e que façam já comparações para mim. E eu, a partir disso, eu melhoro esses fornecedores que eu tenho. Eu preciso controlar o meu estoque para evitar o capital parado, eu saber qual que é o valor investido que eu tenho ali. E eu preciso sempre estar fazendo auditorias e inventários para poder fazer, eliminar esses desperdícios que eu tenho. E também aqui junto para a lucratividade, ele criar promoções para quem trouxe ideias de redução de custos. Isso quer dizer o quê? Eu estou falando dos colaboradores. O colaborador, ele enxerga muitas coisas. E ele pode ser que já tentou trazer ideias para ti, ou pode ser que muitas vezes você não deu importância, mas a pessoa que está comprometida contigo está interessado e sempre vai dar ideia para ti. Então, como que eu posso fazer para que ele possa te ajudar a que você tenha um negócio melhor? Você precisa diminuir o turnover contratando melhor. Isso ajuda muito na tua lucratividade. Você precisa liderar os teus colaboradores para que você não tenha ações e custos trabalhistas. Então, isso que a gente está falando aqui, colaborador é cada vez mais importante, mais essencial para o negócio, até que, depende do tipo de negócio, ele não vai existir mais. Não vou ter isso aqui. Em vários casos, ele não tem mais hoje. A gente já não vê mais. Deixa eu ler alguns chats aqui. Isso, olha só, a Júlia colocou. Já existe muitas ferramentas de IA para aquecer lead até o agendamento de visitas. Os corretores podem simplesmente se programar para as visitas. Exatamente. A Ana Karina também colocou. Esses dias um adestrador disse que daria consultoria para o problema de comportamento do cachorro se respondesse ao story dele. Eu escrevi, não recebi nem oi. Ele não tinha nenhuma automação de obrigado pelo comentário. A Júlia colocou tiro no pé. É, não se sabe se a demanda foi tanta ou se realmente
faz alguma coisa e a consultoria dele é só presencial e a tua era online, era à distância ou o quê? Ou viu que não é um negócio que não vale a pena. Então, é isso aí. O que eu acho só que vale tanto para Tiana que tu coloca aqui, isso é a gente olhar o que a gente não deve fazer e a gente olhar também o movimento que alguém faz e o que que eu posso tirar a partir disso que é um bom movimento. Então, a gente saber ainda que buscar clientes, ser inovador, buscar outros tipos de contato, outros tipos de ações, tudo pode dar resultado, desde que eu tenha interesse em fazer isso, fazer movimentos. Vamos para a penúltima. O dono centraliza tudo. O que que é a chave aqui? Ele treinar, delegar e acompanhar. O dono sabe tudo na cabeça. Tá tudo na cabeça que ele sabe, mas ele precisa descrever todas as atividades e de cada um da empresa, todo colaborador. E a partir disso, ele começa a revisar o que ele não deveria fazer mais. E ele pode passar para uma outra pessoa fazer isso. Ele define o organograma, o fluxograma de trabalho, os prazos de entrega de todas as atividades. E isso pode usar o Miro para fazer isso, que eu botei Miro aqui, o Miro para fazer isso, que é excelente, mas cada vez está mais difícil. O Miro para fazer isso. Colocou os processos no papel e desenvolveu as pessoas. Não tem como você não trabalhar em treinamento e desenvolvimento das pessoas. Eu preciso fazer isso e eu preciso acompanhar. Brinquei no início lá. Ele cumpriu com as regras que ele mesmo criou. Advertências, suspensões, demissões e promoções. Muitas empresas não usam advertências, não usam suspensões. Eu crio tudo e eu fico prometendo, como se fosse um pai para um filho. Fizer de novo, eu vou te bater. Fizer de novo, hoje nem bater pode, né? Nem isso pode. Que bom que não pode, que eu apanhei muito. Apanhei demais. Apanhei demais. Mas assim, tu não bate no teu colaborador, mas tu fala, se tu fizer de errado isso aí, cara, eu vou te mandar embora. Desse jeito não dá e tal, e tu fica. Então, assim, cria as regras e tu cumpre as regras. Por quê? A gente é certo, é honesto, o empresário ele é assim. Ele precisa se virar, que nem a gente falou, em 20, 30, 50 e 100. Eu preciso levar a sério toda a minha batalha diária que eu tenho, toda a energia que eu coloco no meu negócio, eu preciso fazer para que isso realmente aconteça. Então, preciso melhorar minha comunicação para ser compreendido. Muitas vezes eu falo pouco, então eu preciso falar mais, eu preciso escutar mais, eu preciso perguntar mais e eu preciso instruir mais. Já conheci empresário que falava assim: cara, eu falo uma vez só. Entendeu? Entendeu. Não entendeu? Tá fora. Não é. Não é uma vez. Não é. Cada um tem um jeito, tem uma forma de aprendizado, mas eu não vejo uma outra forma do que eu investir em alguém que tem interesse em aprender e a melhorar. E o que ele fez aqui também foi delegar e não delargar. Às vezes eu passo uma atividade, eu lavo as mãos, e eu espero que daqui a 2, 3 meses a coisa esteja funcionando e simplesmente alguém parou de fazer. E normalmente as pessoas param de fazer porque elas acham que ninguém vai cobrar, isso é irrelevante e não vai acontecer nada. Então, muitas coisas eu preciso, quando eu delego, eu preciso estar acompanhando, eu preciso saber os resultados, eu preciso saber se as coisas continuam sendo feitas. Então, a partir disso, eu consegui ter esses resultados. Muito dentro disso aqui, é, são exemplos que eu tenho, que eu conheço, que você vai lá e tu cria um manual que precisa se pegar a assinatura desse manual, desse documento, e simplesmente alguém para de fazer isso aí. E um dia que a empresa tem algum processo trabalhista, tem alguma coisa, simplesmente
como se o colaborador não tivesse recebido nada, e a empresa criou e dedicou tempo para fazer isso, mas a direção que deveria cuidar para saber se isso estava sendo feito não estava cuidando e acompanhando. Então, o que eu preciso cada vez mais aqui é cuidar esses relatórios, fazer esse checklist, olhar as pesquisas de avaliação, tudo que eu determinei, alguém precisa olhar. E o dono aqui, ele cada vez ele desenvolve os líderes internos para dividir as decisões. Cada vez que eu treino mais alguém para entender mais o que eu quero de resultado, cada vez mais ele divide, ele pode tomar decisões já porque ele conhece qual que é o meu estilo, qual que é a cultura da empresa das decisões, mesmo que ele faça da forma dele. Então, eu preciso priorizar aqui as atividades importantes, implantar as reuniões semanais de gestão com a equipe. Quem tem gerente, quem tem coordenador, toda semana é obrigatório você fazer a reunião para você avaliar, para você validar, para você ser o amparo também para o teu líder, para o teu gerente, para o teu coordenador poder trabalhar contigo. E quando eu saio do operacional, eu crio oportunidade no negócio ou fora dele. Então, eu tenho tempo, disponibilidade para poder investir, até se eu quiser, em alguma outra coisa. Agora, minha pergunta é: e se ele ficasse no operacional? Quem é que estaria de fato administrando a sua empresa? É ele ou são eles? Não precisa responder, pula essa. E o último, que é parecido com isso, mas é uma trava, é não desenvolve a equipe, é sim você desenvolver a equipe para que essas pessoas possam melhorar a tua empresa. Cada vez que eu tenho pessoas mais comprometidas, mais capacitadas, que entregam cada vez mais, elas melhoram a minha empresa. Então, o que ele fez? Ele criou manuais aqui por todos os setores: atendimento ao cliente, vendas, entrega, reposição, produção, administração, na parte financeira, na RH, tudo. Por que manuais? Porque a partir do que eu crio documento, eu posso medir, eu posso cobrar a partir disso, e ninguém falou que não sabia. E facilito muito na hora do treinamento de tanto se eu que faço ou se um líder meu vai fazer esse treinamento. Então, o atendimento ao cliente, as vendas, a entrega e a reposição aqui está repetitivo aqui. Eliminou o que não tinha interesse em melhorar. E aí que eu trago para a Júlia antes ali que eu falei, mais ou menos tira o lugar de um bom ou de um melhor. E uma outra coisa que eu aprendi, o dono do negócio, ele quando ele olhar para alguém, ele pensar, tiver uma intuição de que ele tem que mandar alguém embora, pode mandar embora porque está certo. Não interessa se tu for em caixa, ou falou com família, ou falou com isso, com aquilo, mas será que eu deveria ou não? Isso tu aprende. Não é isso que a gente fala também, na minha consultoria eu vejo direto isso, é. O dono só chega quando o erro acontece. Então, quanto mais você conseguir acompanhar as atividades, não trabalhando, mas fazendo supervisão, podendo participar e entender o que está acontecendo, cada vez mais você vai melhorar o teu processo. Quando você dedica energia, paciência e persistência para o processo seletivo antes de contratar, com testes práticos, melhora o resultado. Não podemos mais estar naquele tempo lá de que entrou a pessoa e, dependendo do que sabe fazer, mais ou menos, entra aqui e pronto. E pior ainda, além de entrar dessa forma, você coloca ele para aprender com a pessoa que menos interesse tem no teu negócio, a pessoa que está pronta para sair já e que vai falar mal e que tu acha que tu não tem tempo para preparar essa pessoa. Então, dedica tempo no processo seletivo, contrata pessoas mais capacitadas que você, porque isso traz a liberdade. Muitas vezes não vamos contratar com medo de que sejam meus concorrentes ou vão trabalhar para concorrente. Eles vão de qualquer forma. Só que quanto mais capacitado eu tiver dentro, mais forte fica o meu negócio, maior resultado eu vou ter e mais me dá liberdade. Liberdade não tem preço, mas liberdade para que eu possa olhar mais estrategicamente para o meu negócio. Então,
Tu tem que ter bons gerentes, coordenadores, para aliviar a tua carga como empresário. Tu definir um plano de treinamento contínuo da equipe do setor. Então, não é só de vez em quando. E às vezes o que acontece também, Júlia, é isso, a gente não conseguiu desde o início lá, quando comecei, eu já ter descrito assim, que quando entra, ele é assim, né? E às vezes quando eu vou implantar com a situação que a gente fala, né, que já está andando o negócio, e aí ele é diferente, né? Então, eu preciso, se eu for começar com um, com dois, com três, mas à medida que eu faço essa troca, todo mundo sabe que a minha empresa ela é conhecida pelos treinamentos e o diferencial que eu tenho é por esse desenvolvimento, né? Eu preciso buscar pessoas que tenham interesse em trabalhar essa coisa boa e genuína que tu quer fazer, deu negócio. Quero trabalhar com a Júlia porque a Júlia faz isso. E a Júlia é um exemplo para a gente dentro disso aqui. Então, quando eu defini esse plano aqui, ele implantou a cultura de feedback e melhoria constante, investiu em capacitação para os líderes e colaboradores, e no tempo que o colaborador ficou em sua empresa, ele melhorou ela. Sempre tenha a certeza disso, de que, dependendo do tempo que ele ficou, ele tem que melhorar os processos lá dentro. Esse empresário, ele também criou pautas de reuniões mensais para avaliar os resultados. E ele premia por produtividade para manter quem ele queria que crescesse. Por isso que eu tenho que olhar muito quando eu tenho salário fixo, como que eu consigo trabalhar para eu premiar por produtividade, por meritocracia que eu coloquei lá em cima, para que cada vez mais a tua empresa seja buscada pelos concorrentes, os colaboradores queiram trabalhar contigo porque tua empresa é a melhor. E sempre busque olhar os maiores do teu setor, não só os concorrentes diretos. A gente tem muito para aprender quando eu olho para esses concorrentes que são os maiores do setor. O que que eu faço a partir disso aqui? Aqui. A Júlia colocou aqui, passamos uma situação parecida, meu esposo sentiu e não mandou embora, acabou ficando mais um ano e puxou o tapete, saiu falando mal. Isso aí. E o pior é que era uma corretora que aprendeu conosco, ela pediu para vir trabalhar numa imobiliária, demos a oportunidade dela atuar com áreas que ela gostava mais, foi tendo até a sociedade, e no final ela disse que ela disse que se aproveitaram dela. Chegou o cúmulo dela viajar para o exterior com o marido. A gente conseguiu finalizar o processo de venda, que era de um terreno para um construtor, que meu marido falou: Olha, sabe aquele construtor que você atendeu, que você captou? Faz o seguinte, tem aquele terreno assim, assim, oferece para ele. Daí ele foi junto com ela, porque ela nunca tinha feito venda desse tamanho, era uma venda grande. Aí, quando foi para finalizar o processo, ela mandou uma mensagem para o Marcelo no final de semana assim: Ai, Marcela, essa semana eu tive uma oportunidade absurdamente irrecusável e eu tenho uma viagem para fazer para o exterior, a gente vai ficar 40 dias fora. Marcelo, oi? Com a venda pipocando para acontecer naquela semana. Aí, Marcelo, tá bom, se é irrecusável, então vai, né? Aproveita. Aí naquela semana teve visita, depois a gente eu fui com ele na construtora, fomos no escritório de advogados, fechamos a venda, arredondamos o processo, nos 40 dias a venda fechou, entrou a primeira parte da comissão, a gente depositou o dinheiro para ela ainda. A gente fez Uau, tudo e o dinheiro caiu e a mulher viajando lá. Mas eu me aproveitei dela, entendeu? É inacreditável. é. Mas assim, não desista das pessoas, porque, que nem eu falei, ou a gente vai lá e cria um negócio totalmente autônomo, que tem vários negócios aí, né? Abriu mais um negócio em Floripa aí, a gente estava conversando agora, mais um negócio de self-service, que tu vai ali dentro, tu compra tudo, uma loja de bolsa aí no centro aí que eu quero visitar em Floripa aí, tu vai lá, se serve, paga, não fala para ninguém, ou coloca um negócio desses, ou
eu continuo treinando, porque nós estamos aqui em 5 pessoas aqui, 5 pessoas boas, e a grande maioria são pessoas boas e que estão para isso. A gente precisa captar essas pessoas para poderem trabalhar e a gente poder mostrar o nosso legado e a nossa tudo que a gente quer fazer por essas pessoas, por esses clientes, por tudo. Então, deixa eu mudar aqui. Essas 10 soluções aqui que eu coloquei para vocês, eu também queria aqui agora que vocês me falassem aqui. Tem alguma que saltou aos olhos assim, que é uma das primeiras assim, que eu vou trabalhar nesse 1% que eu trouxe, que eu devo colocar mais energia, mais tempo para conseguir esses resultados. Quiserem usar o chat aí ou abrir o áudio e vocês falarem aí que a gente está quase finalizando já. No meu caso hoje, o mais difícil é o número um, líder em seu segmento ou setor. É uma dificuldade porque a gente não trabalha com imóveis com exclusividade, é mais difícil de ter, principalmente aqui no norte da ilha onde nós atuamos, e o mercado cada vez mais acirrado. Tem muita gente que não sabe o trabalho que é efetivamente que o corretor tem, independente de ser autônomo ou imobiliária, e acontece muito de simplesmente fazer o curso, tirou o Cresci e acha que já sabe vender, fazer tudo sozinho. E às vezes faz umas negociações péssimas, que não é bom nem para um lado nem para o outro, ele ganha o dinheiro, lava as mãos, e se dá problema, os clientes literalmente que se virem, porque os clientes são tanto quem compra quanto quem vende, né? Que a gente está Uhum, ali no meio uhum. para fazer essa intermediação, mas somos corresponsáveis por todo o processo. E, infelizmente, às vezes a gente acaba, entre aspas, concorrendo no mercado com pessoas que não estão literalmente capacitadas, que simplesmente fizeram curso, tiraram o número lá do Cresci porque não tem uma prova, não é como a OAB, é uma coisa que eu Sim. sinto ainda e é uma briga que a gente tem dentro do mercado e com as pessoas que estão no nosso segmento, de ter mais esse acompanhamento, de ser algo que seja mais concreto, da pessoa realmente fazer um teste. E os cursos são muito básicos, infelizmente. Quando eu fiz, eu tirei o meu até um pouco depois de já ter mais experiência no mercado, e eu fiquei impressionada que não mostrava nem como era uma escritura e uma matrícula de imóvel. Então, como é que uma pessoa se forma para ser um corretor de imóveis e ele nunca nem viu uma matrícula? Eu tive um corretor que fez o curso, mas ele fez o estágio com a gente mostrou, e quando ele viu, ficou desesperado, porque ele nunca tinha visto aquele documento, não sabia o que era, onde é que estava, quem era adquirente, quem que era o vendedor, não entendia nada. E aí a gente foi, ensinou tudo. Então eu penso, imagina essa criatura se formando e fazendo, atuando tudo sozinho, fazendo um contrato que pega modelo padrão no site. Então, infelizmente, às vezes, num desespero de uma venda e precisando de caixa, eu acabo tendo esse cara como concorrente, porque não tendo a exclusividade, esse mesmo corretor pode ter o mesmo imóvel que eu trabalho. E eu trabalhando Uhum. com toda a credibilidade, com cautela, com cuidado, com respeito do nosso cliente, preocupada na due diligência dessa documentação do imóvel, verificando se está tudo certo para fazer a venda ou não. E às vezes eu pego um outro corretor que não olha nada, e às vezes ele aceita uma comissão de 2%, que a média, que a faixa, na verdade, o padrão é 100, de 6 a 5, né? Uhum. E aí ele acaba cobrando só 2%, porque se ele ganhar 5 mil, ele paga os aluguéis, o aluguel, despesa do mês e as contas estão pagas. E às vezes, para mim, Entendi. imobiliária, para eu manter, para eu dividir com o meu corretor, com o agenciador, manter né, como você mesmo falou, da questão de lucratividade, dos custos, etc., acaba sendo muito maior, às vezes, do que um autônomo que está em casa. Ele só tem um custo de celular e internet.
Então, a gente exatamente. acaba tendo Por, essa competência. Então, ser líder no por, setor e segmento, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade nesse sentido. Os diferenciais a gente consegue correr atrás para ter, mas às vezes o cliente está preocupado só em pagar mais barato, porque por ele vai isso dizer que o que produto é o mesmo no nosso caso, né? É o mesmo imóvel que ele está mas comprando. por isso que Esse é o a tua problema do posição serviço de maneira geral, né, Júlia? Isso. Do É um serviço de problema de maneira geral, serviço. você deve passar pela mesma coisa. Pega alguém recém-formado, né, Ana, que começa a querer clinicar sem ter experiência e a bagunça que pode fazer ainda na cabeça da pessoa, né? Perigo. Por isso que é o que a gente estava falando ali sobre o posicionamento, o cuidado cada vez mais para que eu possa ser percebido por essas pessoas e por isso, por quem está buscando a ter esse atendimento, ter esse respaldo que você dá. Então, eu preciso ser conhecido no mercado por ser essa empresa, né? Por esse tipo de venda, e por esse tipo de entrega. Regiane e Cristiano, vocês querem se pronunciar? Vocês querem pular? Vamos se abster no voto. Para mim, a maior dificuldade é a número 9 treinar, delegar e acompanhar, assim. Porque tem funcionário muito teimoso, sabe? O Alexandre conhece ali, eu tenho um funcionário que está desde que eu tô com a loja, vai fazer 10 anos, e meio que às vezes ele quer, tipo, ele delegar as coisas para mim em vez de ser ao contrário, né? Ele é considerado o gerente, que para mim também já não está funcionando como gerente. Então, se eu disser, temos que ir por esse caminho, fazer isso e aquilo ali, lá vem ela com essas coisas tudo de novo, não adianta de nada. Aí já. E eu não tenho esse pulso firme assim de chegar, não, tu vai fazer e tem que ser dessa forma, né? Então, eu tenho muita dificuldade nessa parte aí. Estão muito Mas é bem teimosos, isso, ó. eles são muito nos direitos deles, sabe? É, Fico mas muito é isso, folgados. tá? Veja nisso que tu traz. É isso aí. São situações que vão acontecendo, que vão cansando no dia a dia, e várias situações lá, quando você falou de ter esse pulso firme lá, foi perdendo isso. E aí, Uhum. muitas vezes agora, quando você pensa em entrar numa briga dessa, você pensa não e não conseguir fazer isso. Então, mas é só tu não andar sozinho. Não andar sozinho que você vai conseguir fazer isso aí. Sim. Cristiano, se o Cristiano Não não quiser dormiu? responder, eu vou ir pro eu vou ir pro eu vou pro próximo slide aqui. Então aqui, slide meu, isso mostra a minha idade, né? Que barbaridade. Então, o empresário precisa desses 7 pontos aqui. O primeiro, tá? Que tá aparecendo aqui, é esse aqui, ó. É ter um futuro claro, tá? A gente precisa ter a visão de futuro. Onde que eu quero chegar com o meu negócio? Primeiro eu faço isso. Qual que é o um? Depois que eu defino um, eu vou usar aqui a minha disposição. É o 2. Minha motivação. Ser disciplinado para conseguir atingir isso. Ser confiante para conseguir atingir isso. E eu tenho certeza que vocês vão atingir essa vitória e ser rico aqui. Eu digo ser rico mesmo de dinheiro aqui, rico por tudo que você vai construir pela empresa, para o mercado que você vai deixar para os colaboradores, tudo, mas é pelo prêmio também de todo o esforço. Então a gente tem que olhar que sim, ele é um negócio, e todo negócio ele só existe, primeiramente ele existe para o lucro, então eu tenho que olhar para isso, e por isso que eu quero que vocês peguem as rédeas do negócio de volta, e você precisa pegar isso, porque o maior risco desse negócio sempre é teu. Se você não mudar as consequências aqui, você sabe, o problema ele continua, às vezes não cresce, os melhores resultados vão embora, e a saúde financeira e a tua acaba indo junto. Então, onde é que você tem que olhar para o teu estado desejado, que é imaginar essa empresa organizada já, lucrativa como você quer, com as metas e equipe engajada, e você estando no estratégico. Ó, quem eu escolhi aqui, ó. Com uma gestão descomplicada. O primeiro passo aqui para vocês, vocês chegaram ao final, encerramos. O primeiro passo aqui é preencher o formulário, então, das 10 travas de crescimento.
da empresa para ganhar uma reunião estratégica privada de 30 minutos comigo. Eu prometo que vai ser maravilhoso vocês responderem isso. São poucas perguntas, são umas 10 perguntas, no máximo, e que eu vou receber isso, e eu vou analisar, e aí eu vou marcar um horário para dar um retorno para vocês, de forma online ou presencial, mas Cristiano, eu não vou ir te visitar, Cristiano, não vai dar essa vez agora, mas qualquer hora eu vou ir. E para que a gente possa fazer esse nosso encontro para poder fazer essa avaliação. Então, esse formulário aqui ele é necessário, então, para que vocês saibam, então, vocês só falaram aqui, né, mas quais são e quantas travas sua empresa tem, e em quais delas você precisa focar e agir nesse primeiro momento, e se você está pronto a se comprometer e fazer o trabalho necessário para gerar os resultados que você deseja. E é isso que eu quero fazer contigo nessa sessão estratégica, poder te mostrar o caminho e te dar alguns insights a partir do que você responder. É a única coisa que eu te peço. Cristiano, agora tu vai ter que aparecer para a foto final. Conseguiram pegar o QR Code aí? Funcionou o QR Code? Cristiano, tenta aí pegar aí, Júlia, Regiane, se vocês pegaram o QR Code, que é só vocês que estão aqui. Eu que agradeço, Júlia, pela participação de vocês, Cristiano, Regiane. Então, a partir da manhã eu começo o agendamento, então, com quem preencheu o diagnóstico, E a marcar. Ana, tu vai dormir no sofá se tu não agradecer a tua esposa. Obrigado, Ana, pela tua presença do início ao fim. A Ana não falou qual dos pontos ali dela ali, qual que é a maior trava ali, tu falou? Falou? Então tá bom. Cristiano fugiu. Cristiano vai só aparecer na foto. O meu problema é o assédio com marketing. A minha parte ali, eu acho que é o 8, né? A solução 8 que eu tenho que implementar. O marketing, o principal ali do 8 vai falar, eu acho é isso, é consistência, constância, né? A gente ainda muitas vezes não definiu que é um trabalho, que é tipo abrir a porta, né? A gente abre a porta da empresa todo dia e a gente acha que o marketing, ele, quando der tempo, eu vou lá e abro essa porta, às vezes eu esqueço de fechar e esse negócio aí. Então, é isso. Vamos fazer uma fotinho aí, para que a gente possa fazer uma postagem. Agradeço pelo tempo de vocês, espero que eu tenha trazido alguma coisa relevante aí. Eu sei que é bem puxado, né? Ficar 2 horas aí, até 10 horas, 8 horas, todo mundo cansado, mas obrigado mesmo por vocês estarem presentes aí comigo. Vou tirar foto. É um, é dois, é três. Foto tirada. Se alguém piscou, me desculpe. Bom descanso. Um abraço e até a próxima. Tchau, obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, Cristiano. Foi um prazer, Regiane, Júlia e Ana. Um abraço aí. Valeu a pena. Abraço. Um abraço para Valeu. mais também, Cristiano. Obrigado pelo Manda para convite ela. também. Valeu, um abraço. Um abraço. Tum, 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 tum.